Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vocês têm medo de alguma coisa? Não precisam responder. Eu sei que vocês têm. Eu também tenho. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E outra coisa muito comum a todos nós é o sentir-nos incapazes de realizar certas tarefas, essas que necessitam superar certas dificuldades. Nós também, nisso, somos iguais, somos semelhantes. Não existe ninguém que não sinta medo de alguma coisa, e como não existe ninguém incapaz de realizar alguma tarefa, sempre terá dificuldade de alguma ou outra tarefa de ser realizada. Mas existe uma diferença entre nós, e é de que uns enfrentamos com coragem os nossos medos. Enfrentamos com coragem as tarefas difíceis das quais nós somos responsáveis, enquanto que outros ficamos paralisados diante deles. E essa é a causa do porquê algumas pessoas realizam façanhas e se realizam pessoalmente e outras não. E daí que surge aquele ditado que São José Maria faz constar, transcreve no ponto 99 do seu livro Sulco. O mundo é de Deus e Deus aluga-os aos valentes. Então vamos pensar hoje sobre essa virtude da coragem cristã, que é a boa qualidade de quem batalha com determinação para alcançar os grandes ideais da sua vida. Seja no campo espiritual, que é o mais importante, o ideal da santidade, da identificação com Cristo, da fidelidade a Nosso Senhor, seja no campo profissional, que é meio que temos para nos santificar, também seja no campo afetivo, e no campo esportivo, em que os nossos grandes modelos são os atletas olímpicos, como estamos então acompanhando nessas Olimpíadas. A coragem é própria daqueles que singram por mares nunca dantes navegados, em busca de novas e boas aventuras, como tão bem descreve Luís de Camões em Os Lusíadas. No seguimento a Jesus Cristo, concretamente, os nossos grandes modelos de coragem são os mártires. E qual é o grande ideal que eles tinham? Que eles levaram a dar a própria vida com coragem, enfrentando o medo da morte. Não foi o não querer sofrer uma morte violenta. Não era este o motivo do porquê foram mártires, mas o ideal que eles tinham é de dar a vida pela fé e o amor que tinham a Jesus Cristo. Isso é o que caracteriza esses nossos grandes modelos de coragem cristã, que nos deram os mártires. Inclusive, nós sabemos, que na época
em que os cristãos eram martirizados em massa, por exemplo, no Império Romano, durante aqueles primeiros anos do cristianismo, aqueles 300 primeiros anos do cristianismo, alguns se deixaram prender para serem mortos, queriam ser mártires, né? E então faziam com que facilmente os prendesse. Mas eles não são considerados mártires pela igreja. Por quê? Porque eles se expuseram imprudentemente, desnecessariamente, enquanto que os verdadeiros mártires tentaram salvar a vida. Faziam as suas reuniões escondidos, naquela época de perseguição, tentaram o máximo possível, evitar o martírio, porque queriam trabalhar por Cristo, queriam evangelizar, mas quando foram pegos e quando foram questionados sobre a sua fé, eles não negaram, né? E o motivo que lhes levou a dar a vida não foi outro, senão por amor a Cristo, por amor a nosso Senhor e não amor a si mesmos, não amor a ficar famosos, ficarem seus nomes que constassem nas atas dos mártires. Não, isso não é coragem, isso não é a verdadeira coragem. A verdadeira coragem que eles transmitiram, dar a vida por Cristo. Por isso São José Maria, ele nos faz pensar, ao escrever no ponto 204 do caminho, essa ideia interessante para nós, que podemos então acompanhar esses nossos irmãos mártires sem necessidade de ser mártires. O que ele diz? Quantos se deixariam cravar numa cruz, perante o olhar atônito de milhares de espectadores, e não sabem sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia. Pense então no que será mais heróico, o que é mais corajoso. Aqui, evidentemente, que ele está se referindo, claro, a resposta é aqueles que deixam sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia, as dificuldades de cada dia, os problemas de cada dia, para viver as virtudes de cada dia, para viver tudo aquilo que é necessário viver como bons cristãos no dia a dia. Então, agora que nós já sabemos distinguir a verdadeira da falsa valentia, vamos pensar um pouco assim, quais são esses grandes ideais que fundamentam a atitude de uma pessoa valente. Antes, é bom que a gente lembre duas coisas. Primeiro, sendo a coragem, a valentia, uma virtude cristã, ela não é algo que possuímos naturalmente, como acontece com todas as virtudes. Ninguém nasce virtuoso, ninguém nasce do berço. Ninguém está no berço, que pessoa mais virtuosa, que criança mais virtuosa. Não é virtuosa, Ela pode vir a ser, mas não é, Então, é algo que se adquire, é algo que se conquista a partir, do uso da razão, quando se pode escolher, por conta própria, atitudes, porque antes não. Então, e pouco a pouco, vai podendo, então, adquirir essas virtudes por conta própria, com ações concretas, Então, isso é o primeiro lugar. Segundo lugar, apesar de todo termos o nosso medo, como nós vimos no começo, temos os nossos medinhos, em algumas coisas, todos também podemos ser muito corajosos se quisermos ser. Todos, sem exceção nenhuma. Nosso coração foi feito por Deus e, por isso, esse nosso coração feito por Deus, criatura de Deus, está repleto de potencialidades ocultas que têm que ser exploradas. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. É exatamente isso que Deus está nos provando. Vamos ver se você consegue, então, descobrir essa sua potencialidade que eu dei para você ao te criar. E, mais ainda, ao nos receber o batismo, nos dar a graça. Então, isso que Ele está esperando, que nós saibamos, então,
alcançar, né, e pôr em jogo, atualizar essas potencialidades que cada um de nós, então, nós temos. Isso é como que realizar uma descoberta, né, de pepitas de ouro incrustadas no interior de uma mina. Então, como se encontra essas minas, essas pepitas de ouro? Cavando, pesquisando, entrando na mina, até que se encontra aquelas pepitas. Essa mina de tesouro ocultas é o nosso coração. Então, no nosso coração nós temos que encontrar isso, nosso coração humano, nosso coração feito para sermos deuses por participação, deusinhos, filhos de Deus. Então, vamos descobrir isto com coragem, com determinação. Para isso nós somos feitos e para isso nosso Senhor nos dá a graça e veio para nós para nos ensinar. Então, tendo isso presente, nós seremos verdadeiramente pessoas valentes quando o nosso grande ideal for o de viver e o de pensar de acordo com os valores cristãos a todo momento, seja onde for que nós estivermos. Isso que é coragem. E isso exige muita coragem hoje em dia, né? Tanta coragem como exigiu dos mártires, para viver hoje em dia cada vez mais nessa sociedade que nós vivemos, né? E que se afasta de Deus e que há atitudes realmente estarrecedoras, contrárias ao espírito cristão, de uma maneira descarada. E nós estamos, então, no ano 2024 da era cristã. E nesse 2024 acontecem atitudes, né, públicas de repulsa ao cristianismo, num evento público, num evento olímpico, como nunca antes ocorreu no mundo, né? Nem na Grécia Antiga, porque nem tinha cristianismo ainda. Nós estamos aqui agora vivendo isso. Então, por isso, precisa coragem para a gente enfrentar tudo isso. Porque a sociedade cada vez mais vai nos empurrar a atitudes contrárias, né? Pensamentos, mentalidades contrárias àquilo que é o próprio de quem segue a Cristo. Isso aqui, né? E até mesmo tem gente que então despreza, que a gente vai encontrando cada vez mais, e vocês veem isso principalmente num campo, num segmento que isso é muito claro na universidade, né? Na universidade, os próprios professores, instituições, e que as coisas acontecem, né? E nas redes sociais, em que se faz piada e zoa aqueles que querem se esforçar por viver de acordo com esses valores cristãos. Então tem que enfrentar, tem que ir contra a corrente. Nós não queremos ser dopados por essa opinião pública anticristã, como tantos foram dopados. Tenhamos a coragem de ir contra a corrente, rejeitando destemidamente, em primeiro lugar, na nossa mente clara, eu quero isto, esses são os valores cristãos. Combatendo os falsos valores que são considerados valores porque a maioria se aderiu a eles e por isso acaba se fazendo alarde, né? Porque acabam se juntando e criando uma força, né? Uma força contrária à luz de Cristo, contrária a esses valores cristãos, né? A minoria que muitas vezes está representada por artistas, cantores, esportistas, jornalistas ou poderosos que lucram poder, lucram riquezas com a difusão desses falsos valores, e aí cria-se uma maioria que se adere a eles. Mas são a minoria que faz propaganda, é a minoria que se apresenta. E as fraquezas humanas, o medo, a falta de conhecimento, a falta de dedicação é que leva muitas pessoas, então, a se aderirem a isto. Também porque não querem deixar de usufruir dos prazeres passageiros que esses falsos valores trazem. Querem viver esses falsos prazeres, né? Passageiros, efêmeros. Por isso também é que atacam os valores cristãos, atacam a igreja, atacam o Papa, que mostram quais de fato são os valores
verdadeiros da vida humana, da vida cristã. Então, em primeiro lugar, então, rejeitarmos, né, esses falsos valores, aderirmos na mente aos valores verdadeiros. Segundo passo, viver de acordo com esses valores, viver atitudes concretas, específicas, né? Viver a nossa fé cristã. Não basta ter a fé, porque às vezes a gente tem a fé, mas parece que ela ficou no bolso. Ela fica no bolso, como fica um crucifixo no bolso, mas está no bolso, né? Está na bolsa. Não, viver isto na prática, né? Mostrando como é que o que nós somos, a quem nos aderimos, o que seguimos, que somos cristãos. Vamos dizer, não é que a gente precisa fazer ostentação disso, é simplesmente viver naturalmente nossos valores, viver como é que somos. Não precisamos proclamar, às vezes sim, em alguma ocasião sim, já vamos ver isso, mas antes de tudo, viver, né? E aí sim, a partir da vivência, a partir das atitudes, proclamar com palavras esse nosso ideal cristão, porque hoje é necessário proclamar, né? Como nós, ide a todas as nações, proclamar de cima do telhado, proclamar, gritar, mostrar com palavras, com escritos, que esses valores cristãos são assim, né? E é tão bonito como nós vemos algumas atitudes também, né, entre os atletas, né, que manifestaram esses valores cristãos quando foram proibidos de fazê-lo, né? Coisa mais incrível também, né, que um atleta não possa manifestar a sua fé, nem fazer o sinal da cruz, né, mas aquela, né, isso que faz, né, aquela manifestação de amor a Jesus Cristo ontem, caminho, verdade e vida em sinais com libras, né? E o Jovic, que faz o sinal da cruz depois de ter ganhado a sua partida, né? E aqueles que levantam o dedo para o céu, acho que é o sinal mais claro de que ninguém vai falar, que está fazendo um sinal cristão. Não, eu estou adorando o Deus Sol, né? Pronto, então faz isso, né? E está mostrando realmente quem em poucas palavras, quem é bom entendedor, meia palavra basta, meio gesto basta para entender, né, o que realmente quer dizer. Então, proclamar, mostrar, né? Não ostensivamente, mas às vezes sim, manifestações concretas, né, na nossa fé, né? Nós cremos naquilo que Cristo diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Ela é a promessa que Jesus Cristo nos faz. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, o que nós queremos? Jesus Cristo proclama em nosso nome diante do Pai, porque nós confessamos Ele diante dos homens, ou que Jesus Cristo nos negue diante do Pai. E São Paulo, que nunca teve medo de falar de Cristo e enfrentou tantos desafios e até foi apedrejado por causa disso, preso e depois degolado, nunca teve medo de falar de Cristo. Ele diz-nos, né, ao escrever ao seu apóstolo Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quer dizer, sem ostentação, sem furibundo, né? Quer dizer, sem, né, pregar feito uma desesperada, né? Mas, portanto, não te envergonha dos testemunhos de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Necessário, mais uma vez, o martírio. Vamos ser mártires sem morrer, os sofrimentos que a proclamação do Evangelho da nossa fé exige no mundo de hoje. E eu vou contar uma história que pode nos ajudar a vislumbrar o dano que causa uma pessoa covarde.
É, na década de 60, Nikita Khrushchev, que era presidente da União Soviética Comunista, ele foi visitar os Estados Unidos e foi abordado por um grupo de numerosos jornalistas. E a primeira pergunta que lhe foi feita foi esta: hoje, o senhor critica ferozmente o odioso regime do seu antecessor, Stalin. Mas durante esse regime, o senhor foi um dos seus mais íntimos colaboradores. Que fazia o senhor naquela época? Khrushchev ficou vermelho, de cólera, e contra-atacou gritando: quem perguntou isto? Quem me perguntou isto? E os 500 jornalistas que estavam reunidos naquele salão ficaram mudos. Parecia uma parede, ninguém respondia. Quem perguntou isso? Insistiu Khrushchev. E todos percebiam que ele estava furioso. E aí ele disse: isso que vocês fazem agora era o que eu fazia quando assessorava Stalin. Calava-me covardemente. Pois isto, vamos calar-nos e, enfim, numa atitude muito mais exigente para nós, que é proclamar o Evangelho, proclamar o nosso amor, a nossa fé em Cristo. Será que estamos tendo a coragem de viver e de anunciar nossa fé em Cristo, vivê-la e anunciar esses nossos valores cristãos, que cada um então, e nós, cada um, pensemos e consideremos se isso realmente, como está sendo a nossa vivência. E agora então, depois de termos visto que a verdadeira coragem, ela se fundamenta nesse desejo de alcançar os grandes ideais, e de que o ideal de uma pessoa valente é viver e pensar de acordo com os valores cristãos, todos os valores, vamos pensar agora em quais são as características essenciais da pessoa valente. Concretamente, pensar numa, que é a coragem de arriscar. Coragem de arriscar. Então, tenho isto muito claro. Arriscar. Arriscar o quê? Sobretudo sermos mal falados, se atuarmos corretamente como cristãos. Mal falados, mal vistos. Isso é ser mártir sem morrer hoje em dia. Arriscar em tomar boas iniciativas em muitos campos, positivamente. Mesmo que possamos errar, mas enfrentar, porque o erro pode ser retificado. O que não pode ser retificado é não fazer nada, aí não dá para retificar, porque não fiz nada. Então, tomar iniciativa, tentar fazer alguma coisa, no apostolado, na apresentação da doutrina, na demonstração dos valores cristãos. Assim, não, mas eu não estou preparado ainda, eu não sei falar, eu não sei direito como vai ser. Bom, tenta, vai aprendendo, com o testemunho, com a experiência. Olha, mais uma vez, olhemos para os atletas na Olimpíada. A vitória só se alcança depois de recomeçar após uma derrota parcial. Seleção brasileira feminina não foi bem na fase de grupos, mas não desistiu e agora já até garantiu uma medalha de prata pelo menos, Então é assim, esse é o exemplo. Não desistir, não desistir, perdeu, não dá, quer dizer, errou, ou recomeçar, retificar, ver o que se pode fazer, agora. Assim, uns estudos modernos de quadros de Velázquez descobriram, através do raio-x, que esse grande pintor, ele fez inúmeras tentativas frustradas, ou esboços iniciais que depois foram retificados para dar origem aos seus quadros maravilhosos. Então,
o medo de errar, o perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É a mania de querer acertar até os mínimos detalhes. Então não vai conseguir acertar, ele não vai acabar, vai ficar ansiosa. Não, faz aquilo que pode, tenta fazer, melhora, né? Porque esse medo de errar, perfeccionismo, é a causa do que muitas vidas, muitas coisas que a gente faz não são ineficazes. A vida de todos nós, ela está repleta de dilemas, de conflitos, dúvidas. E todos eles devem ser enfrentados. Vocês cada vez mais vão encontrar esses desafios na vida, né? Vocês estão começando a vida e há muitas coisas a serem vividas ainda, né? E isto vai exigir de vocês uma opção. Quase sempre diria que a maioria das vezes as várias soluções que nós temos para um determinado problema parecem boas, mas nenhuma é totalmente perfeita. Nenhuma é perfeita. Então temos que escolher uma. Não, eu escolho essa, mas será que aquela não é mais perfeita? Será que isso é melhor? Bom, escolhe uma, pensa, decida e realize. Depois, se com o tempo se vê, não foi a escolha melhor, volta atrás e vai para outra escolha, ou retifica aquela, né? O que não podemos é ficar perplexos, parados, indecisos, né? Na espera de que nos chegue uma luz do alto que nunca vai chegar, não tem por que vir. Então o problema, minhas irmãs, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. O que paralisa uma pessoa, que impede de realizar grandes ideais, é o medo do sacrifício, é medo de errar, é medo da dor, é medo da morte. Mas Jesus disse, quem perder a sua vida vai ganhá-la. Mas quem perder essa vida, quem ganhar, vai querer ganhar, vai perdê-la. Então é que é necessário perder, é necessário renunciar, perder algo, sacrificar algo, sempre vai ser necessário. E ousamos, sobretudo naquilo que Deus nos está pedindo, e nós sabemos perfeitamente o que é, que cada um de nós sabe o que Deus está nos pedindo, né? Diante desses grandes decisões, há sempre uma voz interior que nos diz, não é possível, você não consegue, não vai dar certo. É a voz do homem e da mulher velha, né? Medroso, né? Mas no nosso interior Deus diz também que é possível, que Ele está conosco, que Ele nos dá força. Tudo posso naquele que me dá força, dizia São Paulo. Quando aquele pai pediu a Jesus Cristo que curasse o seu filho, e Nosso Senhor falou, você tem fé? Você acredita? Aquele homem disse, bom, se podes, cure meu filho. Aí Jesus disse, se podes? Claro que pode, claro que eu posso. Você me acredita? Eu acredito, Senhor, mas aumenta a minha fé. É isso que nós temos que pedir e fazer. Ter fé, que Deus pode fazer em nós grandes coisas. Então, cada um de nós precisa vencer com valentia esses pontos fracos que estão emperrando o nosso crescimento. Valentia de levantar da cama assim que escuta o despertador. Valentia de começar com pontualidade heróica o estudo. Desligando a televisão, o som, meio que o celular. Deixando aquilo que é mais agradável, mas que não é mais importante. Eu conto para vocês uma atitude que teve a Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, numerária do Opus Dei. E sua atitude mostra um misto de coragem e de obediência. Ela foi encarregada, junto com outras duas, de imprimir o livro Santo Rosário, que São José Maria tinha acabado de escrever. E São José Maria queria que essa impressão ficasse pronta no dia de São José do ano de 1945. E elas levaram então os originais para a gráfica, só que não levaram os desenhos, né, que a gente encontra nesse livro, porque eles não estavam prontos ainda. Porque se fosse esperar os desenhistas terminar, não daria tempo de imprimir naquela data que São José Maria queria, no dia da festa de São José. Então, quando faltava poucos dias para o 19 de março,
Aí o desenhista terminou o seu trabalho. E aí Guadalupe foi com outra numerária levar para a gráfica, então, o desenho para completar, né? E pôr no livro. E essa outra conta que estava com medo, né, de propor aos impressores que incluísse os desenhos, né, porque já deviam estar quase pronto, né? Pô, agora pôr desenho agora, né? Mas que mantivessem a data combinada para o 19 de março, como tinham combinado, faltavam poucos dias. Fala, não, faz o desenho e fala, não, agora não dá para 19 de março, vai ter que ser mais tarde. Mas Guadalupe disse a essa sua irmã, com toda a paz, olha, se o padre me disse que quer a impressão para o dia 19 de março, claro que vou propor a eles que aproutem para essa data. E se o padre nos dissesse que nos joguemos pela janela, eu sei que ele não vai nos pedir isso. Então, esse misto de coragem e de obediência, né? Confiança, né? Vai fazer o que tem que ser feito. Bom, em resumo, vamos almejar, né, a verdadeira coragem de quem busca os grandes ideais, que quer viver e proclamar os ideais cristãos, os valores cristãos, né? Nos decidindo com valentia a vivê-los, né? Com plena confiança de que Deus nunca deixará de nos ajudar. Vamos pedir então à Virgem poderosa, né, nossa mãe, encomendamos esses propósitos a ela, para que ela nos ajude então a pô-los em prática. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.